Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? É um prazer estar aqui com vocês novamente, e para quem não me conhece, eu sou o Roniélio Lucena Dantas, sou formado em Teologia, e estou morando aqui em Campos desde dezembro do ano passado. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Todo mundo me conhece, me chama Rony, pastor Rony, tá? Deixa eu te perguntar, você já passou por aflição? Já teve momento na sua vida onde você só tinha a clamar a Deus, pedir e solicitar o socorro dEle? Quando a gente fala clamar a Deus, pedir somente o socorro dEle, é porque na realidade a gente está necessitado de um milagre, Então, milagre está somente no nível divino, só Deus pode realizá-lo. Nós, seres humanos, fazemos as coisas possíveis que está ao nosso alcance, mas Deus, Ele realiza o impossível. Então, nesta noite, hoje eu trago uma palavra, uma mensagem, um sermão baseado num fato que ocorreu na necessidade, na aflição de alguém, de um personagem da Bíblia, e assim Deus fez algo maravilhoso, tremendo, algo que impacta a nossa vida ainda hoje. Então quero convidar vocês a abrir comigo a palavra de Deus no segundo livro dos Reis de Israel, e eu vou ler uma curta história, apenas de 7 versículos bíblicos, do versículo 1 ao versículo 4, capítulo 4 do segundo livro de Reis. Nós vamos estar lendo apenas alguns versículos do 1 ao 7, capítulo 4, segundo livro dos Reis. É bem fácil de achar o segundo livro dos Reis. Sabe qual é o segredo? É que se você chegou ao primeiro livro dos Reis, é só você folhear mais algumas páginas para você chegar ao segundo livro, não é verdade? Tem 2 livros dos Reis na Bíblia, então, com a história deles. E aí, se você estiver no primeiro, dá mais uma folheada e você vai chegar ao segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, o tema dessa mensagem aqui, do título do capítulo também, é a multiplicação do azeite da viúva pobre, da viúva necessitada. Vamos falarmos com Deus nessa noite, para nós assim lermos a palavra dEle. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te pedimos nessa noite que o Senhor, Deus, seja conosco. Assim, Pai, no sentido de trazer Tua palavra ao nosso coração, estar presente entre nós, aceitar o nosso culto, a homenagem que prestamos nessa noite a Ti, Senhor. Então nos perdoa nossas iniquidades, nossos pecados, nos faz receptores dessa mensagem que vem até ao íntimo do nosso ser, que encha-nos de esperança e de confiança, e assim venhamos, ó Deus, colocar as nossas necessidades e aflições em Tuas mãos. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Você que está assistindo nessa noite, abre sua Bíblia também no segundo livro dos Reis, capítulo 4, e vamos ler juntos. Se você não tiver com a Bíblia, tiver com o celular, faça o mesmo, e se não tiver, acompanhe a leitura. Diz assim o texto sagrado: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tu tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ela
e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus, que é o próprio profeta Eliseu, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Olha que interessante. Se você, nessa noite, falecesse, se hoje fosse o seu ou o meu último dia de vida, o que deixaríamos de bens para aqueles que o herdaria? Aqueles que herdariam nossos bens, o que eles teriam para receber de nós se falecêssemos essa noite? Já parou para pensar sobre isso? A gente pensa em trabalhar, em ganhar o sustento para casa, a gente pensa em criar os filhos, pensa em manter as contas em dias, tudo mais. Mas a morte é algo inesperado, pode nos atingir, nos acometer a qualquer momento, por qualquer motivo, né? O que deixaríamos? Aqui temos o caso de um homem de Deus que, falecendo, deixou dívidas para sua esposa viúva. Ora, se já é ruim ter a perda de um parente, a perda de um familiar, e ainda tendo a perda, recebendo como herança dívida, imagina só que sufoco e aflição. Ainda o caso piora quando é de uma mulher em Israel, uma época que não tinha aposentadoria, por exemplo, que a esposa era dependente do seu marido completamente, antes do pai, saindo da casa dos pais do seu esposo, e depois, no caso desse, dos filhos. Agora veja a situação dessa viúva em Israel, uma época que não tinha, por exemplo, fundo de pensão, previdência, INSS, nada disso. Ela, sendo mulher, era sustentada pelo seu esposo. Uma vez que ele falece, que ele morre, ela não teria quem a sustentasse, senão os filhos. Agora, nessa situação, os filhos vão ser levados como escravo para pagar a dívida do pai, porque a lei recomendava assim, era um direito do credor fazer com que aqueles descendentes pagassem a dívida com trabalho escravo. Não era um trabalho para a vida inteira, um escravo em Israel só poderia trabalhar cerca de 6 anos, e aí ele estava livre da dívida, no caso, tranquilo, a dívida estava paga depois desse período. Mas uma vez que fosse levado os filhos, quem sustentaria essa mulher? Ora, ela estava com drama de ter perdido o esposo, seu cônjuge, ter ficado viúva, ter herdado dívida e ainda a ameaça de ter os seus filhos levados. Momento de aflição. Queridos, todos nós passamos momentos de aflição nessa vida, sim ou não? O primeiro momento de aflição ainda é no parto, quando nós nem sabemos o que está acontecendo, né? Mas daí nós crescemos e vem a consciência e a conscientização que essa vida é uma vida cheia de problemas e dificuldades. Ora, podemos ter pouca idade ou muita idade, não tem quem se gabe de nunca ter passado por dificuldade, problemas e aflições, perplexidades. Essa é uma vida cheia dessas coisas. Eu só tenho 37 anos e eu sei muito bem o que são aflições, angústias, perplexidades. Há momentos na vida que nós parecemos que vamos nos desesperarmos, se não tivermos a fé em Deus, a confiança em Deus, quando algo escapa ao nosso controle, às nossas mãos, quando não está ao nosso alcance solucionar os problemas da nossa vida, o que fazer se não clamar a Deus e confiar em Deus? Mas veja, ouça, é nesses momentos de aflição, de angústia, que realmente se mostra o tamanho da confiança que nós temos em Deus. A confiança que você construiu com Ele em tempos tranquilos, em tempos de paz. Nessa hora é que se revela o tamanho da sua fé.
Escuta uma coisa, quando nós falamos de confiança, nós estamos falando de quê? De relacionamento, porque a confiança é um sentimento que se constrói nos relacionamentos. Para você ter confiança em Deus, você precisa se relacionar com Deus. Não tem como você confiar em alguém que você não se relaciona, não convive com a pessoa, com um desconhecido, por exemplo, jamais. Entende? Então, nesses momentos, vai se mostrar o tipo de relacionamento, a intensidade do relacionamento que você construiu, que você tem com Deus. É nesses momentos que vai se revelar o tamanho da fé. Se confiamos em Deus e cremos de coração que Ele é capaz de agir, intervir e fazer coisas que fogem ao alcance humano. Às vezes, um momento de aflição é quando alguém que você ama está numa mesa, numa sala de cirurgia para ser operado. Às vezes, é quando lhe falta dinheiro, questão financeira. É quando alguém que você ama diz que não te ama, ou que não te ama mais. É nos momentos que os nossos sonhos, que nós planejamos e usamos todas as nossas forças para realizá-los, não tem mais cabimento de sonharmos com eles. É nos momentos quando nós vemos nosso castelo de areia cair por terra, que às vezes quer bater o desespero em nosso coração. São momentos da vida que fogem ao nosso controle. E agora, o que fazer? O que fazermos? Aonde ir? Que solução buscar? A quem pedir ajuda? Essa mulher sabia aonde ir e o que fazer, irmãos. É o primeiro passo de fé que eu destaco nessa noite dessa mulher. Todos nós queremos bênçãos, todos nós queremos sermos abençoados. Todos nós necessitamos da bênção de Deus, você e eu necessitamos da bênção de Deus, para todas as áreas da vida, familiar, profissional, financeira, espiritual, acadêmica, seja qual for o sentido, social, nós precisamos da bênção de Deus. Então, como sermos abençoados? Como irmos até Deus e recebermos as bênçãos de Deus? Eu quero destacar alguns passos de fé dessa mulher. O primeiro passo de fé que eu destaco dessa mulher é que ela não ficou apenas choramingando a sua situação aos outros, não ficou apenas cabisbaixa em meio da sua angústia, não ficou apenas para si mesma com seu desespero. Ela sabia aonde ir, a quem ir e a quem pedir socorro, a quem clamar. E ela foi até o profeta Eliseu, porque através dele ela queria receber o milagre, a bênção, a intervenção de Deus. Ela foi até aquele que era o porta-voz de Deus, o mensageiro de Deus, aquele que recebia as visões de Deus, as orientações de Deus, os oráculos de Deus, as mensagens do céu. Ela foi até o profeta Eliseu, pedir ajuda divina. Quando ela chega lá, ela relata algo. Ela diz que o seu esposo falecido era nada mais, nada menos do que um dos discípulos dos profetas. Algumas Bíblias dizem filho dos profetas. As escolas dos profetas começaram desde o profeta Samuel e cresceu muito o número dos alunos com o profeta Elias, que realizou muitos milagres, e agora com o profeta Eliseu. Essa escola tinha ficado tão grande que em outra ocasião, no capítulo 6, eles pedem para ampliá-la, aumentar, que ficou pequena, não cabia todos de forma confortável. Então os discípulos dos profetas eram como uma associação de pessoas que ingressavam nessa escola para aprender o ofício profético, para estar ali à disposição do profeta e da comunidade. Então, olha só, ele mesmo sendo um servo de Deus, como ela afirma, ele faleceu. Os servos de Deus passam por aflições nessa vida, passam por morte, passam por até mesmo dívida.
coisas acontecem na nossa vida. Não falo se endividar por uma maneira irresponsável. Você vai e compra algo em, sabe, sei quantas vezes de tanto, que você não pode pagar. E você traz aflição, você mesmo, para a sua vida. Mas há fenômenos da natureza, coisas que acontecem na nossa vida, que podem nos acarretar dívidas. Como problemas na saúde, doenças, ok? Uma falência financeira. Você investe e não tem lucro. No caso aqui, possivelmente, tivesse sido por questões de agricultura. Plantou sua roça, proprietário das terras, e aí não lucrou, não teve êxito naquele ano, as chuvas não foram suficientes, e o que aconteceu? Prejuízo, dívida, e quando ele faleceu, foi isso que ele deixou de herança para sua esposa, viúva e seus filhos. Essa mulher sabia onde ir, e ela clama dizendo, ele era servo de Deus, ele era teu servo, estava com você, que ele era um dos discípulos da sua escola profética. E agora, exercendo o seu direito, o credor chega para levar os filhos para pagar a dívida. E então, ela poderia ter ido ao rei, que era como a entidade jurídica suprema daquela época. Mas a lei dava direito, o que ela vai? Ela vai a Eliseu e pede a intervenção divina. Então, ao ela ir a Eliseu e clamar a Eliseu, quando Deus viu aquele passo de fé que ela deu indo buscar a sua ajuda, de todo o coração confiante, Deus, que Ele não faz nada sem comunicar primeiro as suas coisas aos seus servos profetas, como diz lá em Amós, então Ele deve ter convidado Eliseu, dado uma visão dizendo, está vindo aí uma mulher, esposa do teu aluno que faleceu, e ela vem clamar minha ajuda, então vou combinar com você o seguinte plano, Eliseu. E Deus deve ter conversado com Eliseu e mostrado o que Eliseu deveria ter feito, como agir, como proceder, como resolver o problema daquela mulher. Irmãos, oh Deus maravilhoso, amém? Oh Deus que nos vê ajoelhado, clamando no nosso quarto, chorando, com a cabeça reclinada sobre a cama, pedindo o socorro dele em alguma aflição da nossa vida. Você tem seu filhinho de 3 anos, está no hospital para falecer, seu filho de 18 anos sofreu um acidente, seu pai de 70 anos. Outras pessoas me ligam e falam, ore pelo meu parente, ore por essa situação que eu estou enfrentando. Quantas pessoas, são tantas pessoas, todos nós precisamos, eu também peço oração por mim, por os planos, por as coisas, por as angústias da vida. Ó Deus, dá força, determinação para vencermos os desafios, sabe? E então Deus vê, e quando Deus vê, Deus age, Deus responde, amém? Deus pode dizer um sim, imediato, realizar aquilo naquele momento, pode dizer um espere, vai realizar, vai responder, vai agir, vai fazer acontecer mais para frente, porque agora não é o momento, ou Deus pode dizer um não, porque aquilo não é o que Deus tem para nós, amém? Quando Deus faz isso é porque Ele nos ama, e Ele sempre diz o que vai ser o melhor para nós. Temos que confiar em Deus quando Ele não responde da maneira que eu e você gostaríamos que Deus fizesse. Temos que saber que Deus tem o melhor para nós, independente da situação, independente do ocorrido, independente da gravidade, independente das circunstâncias. Então, quando ela chega a Eliseu, Deus já deve ter comunicado a Eliseu, e quando ela fala com Eliseu, clamando, dizendo, meu marido era servo de Deus, nos socorra. E o que é que ele fala para ela? Ele diz, olha, o que você tem em casa? O que eu posso fazer por você? Tipo, eu não sou um bancário, eu não tenho dinheiro para lhe dar. Eu não tenho um talão de cheque para lhe emprestar um cheque. Eu não posso fazer um Pix para a sua conta. Como que eu posso lhe ajudar? O que eu posso fazer por você? Vocês prestaram atenção que quando ela fala para Eliseu, ela não indica a solução do problema, ela espera em Deus ver o que Deus vai fazer, a provisão de Deus. Ela só relata a necessidade e espera o que Deus vai fazer por ela. Então Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa?
E o que é que ela responde? Eu não tenho nada. Ah, eu tenho. Tudo que me restou foi um pouco de azeite. Ah, irmãos, azeite naquela época era utilizado para muitas coisas. Para assar cereais, bolinhos de cereais, era colocado na farinha. Acendia lâmpadas. Até os soldados colocavam nos escudos de couro para não se tornar frágil o couro. Hidratava o couro. Azeite. Azeite era usado para ungir profetas, reis, sacerdotes. Azeite tinha muitas utilidades. E ela disse que tinha um pouquinho de azeite, era tudo o que ela tinha. Talvez ela disse, não tenho nada, porque se ela tivesse, ela teria oferecido ao credor para pagar a dívida, não é verdade? Mas ela não tinha restado nada. Então, é como se Eliseu dissesse assim, basta, para Deus é o suficiente. Dependeria agora de quê? Dela ter coragem de colocar tudo que ela tinha, que tinha sobrado na mão de Deus. O pouco nas mãos de Deus é muito. Ora, com o cajado de Moisés, quantos milagres Deus não realizou? Abriu o mar vermelho, fez água sair das rochas, quantas coisas, né? Transformou as águas em sangue no Egito, com um cajado do profeta Moisés. Jesus, com 5 pães e peixes, ele repartiu e multiplicou e alimentou 5.000, 7.000 pessoas, em 2 ocasiões. A questão é, você tem coragem de colocar o pouco que você tem na mão de Deus, tudo que lhe restou, e confia que Deus é capaz de fazer milagre e maravilhas com aquilo que você tem? Às vezes o que você tem é apenas um currículo para entregar na mão das empresas pedindo emprego. Você confia que através daquele currículo Deus vai abençoar a sua vida, vai fazer um milagre? Você confia que aquela ligação Deus pode abençoar de tal ponto de realizar e atender a sua necessidade? O que você tem confiança de colocar na mão de Deus? Aquela mulher teve. Esse é o segundo passo de fé que eu destaco aqui dela. Ela colocou o que ela tinha na mão de Deus, ela confiou em Deus, ela esperou em Deus. Ela falou, tudo que me sobrou foi o azeite, está aqui, eu entrego, ponho na mão de Deus. E ela confiava que Deus poderia solucionar o problema dela através de um restante de azeite que tinha sobrado na sua botija, no seu vasilhame. Então, Eliseu diz, basta, tranquilo, isso é o suficiente, é necessário. Você confia mesmo? Então vai para casa e pega vasilhas emprestadas com teus vizinhos e leva para dentro de tua casa com teus filhos e fecha a porta. E ao fechar a porta com aquelas vasilhas, derrama do azeite nelas. Vai atrás de vasilhas com teus vizinhos, não poucas. Eliseu indica, não poucas. Ele não diz a quantidade, mas ele diz não poucas. Agora, sabe o que me chama a atenção? Muitas coisas me chamam a atenção. Eu tenho meditado nessa história ao longo de anos, faz uns 10 anos que eu medito nessa história. Então veja, Eliseu não diz assim, traga aqui o seu azeite, e eu vou pegar com minha mão de profeta, levantar o céu, pedir a bênção de Deus, e, igual Jesus fez com o pão e os peixes, e vou pegar e vou multiplicar esse azeite. Ele não diz isso, ele diz, vai, você. Ele manda ela fazer. Então, se ela confiava em Deus, ela tinha que fazer a parte que cabia a ela, a parte dela. Ora, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele poderia ter feito aparecer na mão de cada um, mas foram os discípulos que distribuíram. Quanto trabalho deu, né? Quando ele transformou a água em vinho, poderia ter feito logo aparecer o vinho nas talhas, mas não, os discípulos tiveram que encher 6 talhas de cerca de 80, 100 litros cada uma. Quando ele ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias de morto, ele não poderia ter estalado o dedo e ter feito aquela pedra grande, que tinha que botar muita força a rolar ela, alguns homens, poderia ter feito, transformar ela em pó e caído ao chão, e Lázaro ter saído, mas ele falou, removam a pedra, aquele que está ao alcance dos homens, que nós homens, nós seres humanos, façamos, aquilo que é possível, que está ao nosso alcance, Deus não vai fazer por mim, por você. Deus vai sair batendo na porta das empresas com currículo, distribuindo o seu currículo? Não. Ligando? Não. A parte que nos cabe nós temos que realizar. Agora o impossível pertence a quem? É da alçada divina.
Só Ele pode fazer. Só Ele pode realizar. As vasilhas, pega o azeite e derramar nelas vazia, nas vasilhas vazias, a mulher podia fazer. Agora a multiplicação do azeite só Deus podia fazer. E ela confiava tanto em Deus que ela falou, eu vou fazer isso. E ela deu o terceiro passo de fé, fazer a parte que cabia a ela, que estava ao alcance dela. Sabe? Tem gente que quer curar, não vai no médico consultá-lo para nada. Não pega uma receita com orientações de alguns medicamentos. Se Deus quiser fazer, Ele pode tirar a doença sim, mas a medicina está aí. Sabe? A cirurgia está aí. Quantos milagres eu já vi Deus fazer através de uma cirurgia? O médico passar a acreditar em Deus, dizer, realmente Deus existe, você confia em Deus, para poder isso dar certo e acontecer, que era impossível. Sabe? Então ela vai estar disposta a fazer a parte dela, e ela vai com seus filhos e pega as vasilhas emprestadas. Oh, irmãos, que maravilha que Deus faz. Ah, irmãos, quem poderia imaginar que Deus ia agir dessa forma, que Deus agiria dessa maneira? Como que poderia imaginarmos a maneira de Deus agir, de Deus proceder? Nós não conhecemos os caminhos de Deus. Olha só, Ellen White diz, a mensageira do Senhor, que Deus tem, nas minhas palavras, 1000 maneiras de resolver as coisas que para nós parecem impossível. 1000 maneiras de Deus fazer acontecer aquelas coisas que para nós, nossa mão não era capaz de realizar. Um dia os discípulos estavam numa tempestade e clamaram a Jesus, clamaram a Deus. Eles pensavam o quê? Que Jesus ia vir remando um barquinho para encontrar com eles. Jesus veio caminhando por cima das águas. Eles até se assustaram e pensaram que era um fantasma. Um dia Moisés clamou diante de um mar vermelho imenso e o exército de Faraó vindo atrás dele. E ele sem saber o que fazer, clamou a Deus. Deus falou, Moisés, marcha. Para onde, Senhor? Ai, mas aqui é água, o mar, vamos afogar, vai nada. Eu vou abrir o mar, vocês vão passar pé enxuto. E eles passaram por dentro do mar aberto. Comida, Senhor, estamos no deserto. O céu derrama, e derramou maná sobre eles, eles comeram durante 40 anos. Água, Senhor, as rochas vão dar água, e Ele deu água das rochas. Ô irmãos, nós queremos às vezes dizer como que Deus vai agir, como Deus quer fazer, como nós queremos que Deus faça, Deus realize. Deus é Deus, Ele não pensa com a mentalidade humana, irmãos. Ah, irmãos, quantas vezes eu clamei a Deus maneiras humanas de solucionar os problemas e Deus fez de maneiras extraordinárias. Sabe? Quem somos nós para limitarmos a Deus? Com nossa pequenina maneira de pensarmos, de imaginarmos, de termos fé, de crermos. Não podemos limitar a Deus com nossa imaginação. Oh, Deus faz assim, 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 e assim vai acontecer. Quem pensaria que Deus agiria dessa maneira? Deus é extraordinário. Deus é o extraordinário. Ela vai fazer o que foi orientado. Seus filhos trazem as vasilhas, ela em casa, ela pega, dá aquela garrafinha com azeite, a botija, e quando ela derrama, algo surpreendente acontece. O azeite permanece a mesma quantidade lá na vasilha dela, não se acaba. E pelo contrário, faz encher a vasilha vazia, amém? Você consegue imaginar você fazendo isso, pegando uma garrafa com azeite e derramando numa vasilha vazia, e aquele azeite se multiplicar, Deus fazer multiplicar as moléculas de azeite lá, encher uma vasilha vazia, aquela vasilha, a botija ficar com a mesma quantidade. Você consegue imaginar isso? Você acreditaria se o profeta tivesse desafiado você a fazer isso? Você está entendendo que muitas vezes as bênçãos que nós deixamos de receber, os milagres que deixam de acontecer na nossa vida, é por falta de fé, de acreditar. Você pode pensar assim, mas quem sou eu para Deus fazer isso na minha vida? Deus fez para aquela viúva, mas na minha vida não vai fazer. Não! Mentira! Isso é engano. Isso é fraqueza. Isso é falta de fé. O que é que ela tinha de melhor do que você e eu?
Só se você viver em pecado aberto contra Deus, em rebelião, aí não vai receber nada de Deus. Mas você se acha que é muito pecador? Quem não é pecador? Aquela mulher era mais ou menos pecadora do que você ou eu? Você acha o quê? Que tem que ser santo, puro, perfeito, sem nenhuma falha de caráter, de pecado, como os anjos, para poder Deus fazer milagre e realizar as nossas necessidades? Isso não é ser conveniente com o pecado, é porque o pecado está na nossa natureza, arraigado, nós somos pecadores, nem que nós não cometamos atos pecaminosos. Já falei aqui na outra vez que eu vim pregar. Não pense como os perfeccionistas, que tem que ser puro, perfeito, sem pecado diante de Deus. Não. Ele está na nossa natureza, nós já nascemos pecadores, somos pecadores, não porque pecamos, porque já nascemos pecadores. E às vezes a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, não nos permite que Deus haja na nossa vida. Jesus mesmo falou isso. As cidades que ele foi e não receberam milagres, por quê? Falta de fé. Nazaré mesmo, a cidade dele, ele falou, olha, aqui eu não tenho honra, o profeta não tem honra no seu lugar, e não pôde fazer lá grandes maravilhas. Mas Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Foi ele que disse isso. Ele disse, qual é o pai que um filho pedindo pão, vai lhe dar uma pedra, pedindo peixe, vai lhe dar uma serpente? E ele disse assim, vocês que são pecadores maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagine Deus, não saberá dar boas coisas aos seus filhos que clamam a Ele? Ah, mas tem aquela questão que Deus diz que temos que pedir segundo a sua vontade. Sim, quem sabe a vontade de Deus? Você sabe se não é a vontade de Deus? Aí onde está a grande questão? A fé confia, Deus realiza. A fé confia. Se Deus vai fazer daquele jeito que imaginamos ou não, ou de outro jeito, não sabemos. Quem sabe é Deus o que Ele fará. Mas, ao derramar do azeite naquelas vasilhas, aconteceu um milagre naquela ocasião. Os vizinhos emprestaram as vasilhas vazias, ela era uma boa vizinha, hein? Uma boa fiel a Deus. Uma boa crente. Crente é aquele que crê, né? E ela tinha boa vizinhança, sabia ser uma pessoa muito bem sucedida socialmente. Todas as vasilhas foi cheia. Quando que o azeite parou de escorrer? Quando o azeite parou? Quando não tinha mais nenhuma vasilha. Quando acabou as vasilhas, parou de correr o azeite. Foi assim que parou de correr o azeite, quando acabaram as vasilhas. Ele disse, não poucas, porque o que Deus tinha para fazer na vida dela era muita coisa. Deus tem para fazer muita coisa na vida de todos nós. Vai depender do tamanho da fé. Imagine, se ela tivesse, seus filhos conseguido apenas 10 vasilhas, só teria sido cheia as 10. Se foi 100, teria enchido as 100. E se fosse 1000? 1000. Quando foi que parou de correr o azeite? Quando não tinha mais vasilha. Deus age de acordo com a fé. Se eles acreditaram em trazer 10, eles só tiveram a bênção de 10. Se eles confiaram em 100, trouxeram 100, conseguiram 100, eles tiveram a bênção de 100. E se foi 1000, receberam 1000 vasilhas cheias. Então, escute. É impossível aqueles que não creem agradar a Deus. Aqueles que querem receber algo de Deus, confie que Ele recompensa aqueles que creem nele, que buscam a Ele, que têm fé nele, que tenham fé nele para poder receber a bênção dele. É assim que é necessário. A fé é uma condição, acreditar é uma condição. Dadas as vasilhas cheias, sabe o que aquela mulher fez? Voltou ao profeta para perguntar, para pedir orientação. Aquela mulher não foi, agora vamos gastar tudo, vamos para o shopping, vamos comprar melhor roupa, sapatos, vamos reformar a casa, vamos comprar um carro novo. Não! Ela queria solucionar um problema, pagar a dívida. Servo de Deus não pode ter o nome na praça sujo, envergonha Deus, envergonha o Evangelho. Compre aquilo que você pode pagar. Se foi um acidente, algum fenômeno da natureza que acarretou se endividar, tudo bem, nós estamos no mundo
que podemos passar por isso, mas não faça isso intencionalmente, para largar dívidas nos bancos, nas lojas, comprando que o seu dinheiro, sua mão não alcança, as pessoas, os seus vizinhos vendo sempre bater a sua porta e fazendo cobrança, o mesmo lugar, porque já veio 1000 vezes e você não paga. Não faça isso. Ela foi pedir orientação. Ela chegou lá e falou: profeta Eliseu, deu certo. E por que deu certo? Porque ela fez tudo como Deus mandou, como Deus orientou. Oh, irmão, se nós fizéssemos tudo na nossa vida, de acordo com as orientações da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, me diga, quantas coisas na nossa vida não deram certo porque nós fizemos em rebelião contra a vontade e os princípios de Deus, não é verdade? Hoje, às vezes, nós passamos circunstâncias terríveis, implicações e consequências das nossas decisões mal tomadas, feitas sem seguir os princípios e as orientações da palavra de Deus. Às vezes a dor que nos corta hoje foi transgressão e desobediência aos mandamentos de Deus. Quer construir seu patrimônio financeiro? Busca as orientações de Deus, seja fiel no dízimo, nas ofertas, na guarda do sábado, não use o sábado para trabalhar. Ah, mas eu conheço pessoas, você pode dizer, que não faz nada disso e são bem-sucedidas. O que adianta ter riquezas nesse mundo e perder a vida eterna, disse Jesus? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Sabe? Você quer ter uma carreira profissional bem-sucedida? Siga as orientações de Deus. Você quer que seus estudos dê certo? Siga as orientações de Deus. Sua família dê certo, sua saúde dê certo, siga as orientações de Deus. Muitas das vezes perdemos saúde porque não seguimos os princípios de Deus. A família está despedaçada, deteriorada, acabada, por causa de nós não seguirmos a orientação de Deus. E eu sei por experiência própria. Sabe? Então, busque intensamente a Deus, conheça a sua palavra, seus princípios, suas orientações, seus mandamentos, siga a risca, faça como está dizendo, e vai dar certo. Vai dar certo, porque o Deus que disse, Ele não pode falhar, não pode deixar a sua palavra cair por terra. Deus é fiel e verdadeiro para cumprir aquilo que Ele diz. Se alguma coisa não der certo, você terá o direito de colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu fiz conforme tua palavra, tua orientação, Senhor. E Deus vai solucionar de uma maneira espetacular. Amém? Qual foi a orientação dele? Vai, vende, paga a tua dívida. Pagar a dívida. Em primeiro lugar, pagar a dívida. Vai, vende, paga a tua dívida e deu orientação para eles viverem do resto. Vai, paga essa dívida, tira esse problema da tua vida, essa angústia que aperta o teu coração. Hoje eu estou dando libertação dessa angústia, diz o Senhor, amém? Hoje eu estou libertando você desse trauma, desse complexo. Ah, irmãos, eu já vi Deus fazer tantos milagres. Conheci um irmão, ele é ancião de igreja, lá em Piracicaba, São Paulo, irmão Maxwell. Mandei o link para ele, talvez ele esteja assistindo. Então, veja, ele usou drogas ilícitas, crack, por exemplo, durante muitos anos. Se entregou ao Senhor Jesus, Deus fez um milagre que ele nunca teve uma recaída, nem abstinência, nem nada, de crack, sabe? Todos nós temos as nossas lutas, ele também tem as dele, me relatou alguma, coisas às vezes mais simples, que temos fraqueza em conseguir, mas Deus faz milagres em coisas extraordinárias, impossíveis, sabe? Então, ela pegou, pagou a dívida, e vou ilustrar aqui, talvez ela tinha montado uma loja de engarrafamento de azeite, El Shaddai, vivei do resto. Já pensou ela engarrafando azeite? Outro dia eu conversava com uma doutora adventista, na área de alimentação, saudável, doutora Márcia, eu tenho um livro dela, fantástico, e ela disse para mim, numa conversa pessoalmente,
que uma gota de azeite de oliva, são necessárias 50 azeitonas, então não pode abusar. Ou seja, para você ingerir uma gota de azeite, você teria que comer 50 azeitonas, então Deus colocou bem pouco. Então não pode encher. Você enche ali a salada, vai ser quantas gotas? 1000 gotas, né? Então é muito. Ela diz que saudável é o azeite lá na oliveira, na oliva, o óleo do milho lá no milho, da soja lá na soja. Quando a gente extrai, já passa por um processo e, em grande quantidade, é prejudicial à saúde. Então veja, aquela mulher pôde viver do restante. Irmãos, Deus fez mais do que ela precisava e pediu, amém? Porque Deus é assim, maravilhoso e fantástico para fazer mais do que nós necessitamos. Ela só queria pagar a dívida, mas Deus deu solução para a dívida e ainda deu provisão para a vida dela com os filhos. Já pensou aqueles rapazes ficarem 6 anos de escravo, perder toda a sua juventude para pagar a dívida? Deus não queria isso para ela, para a vida deles, não. Deus queria bênção para a vida deles e a concedeu. Aí você pode dizer assim, não, mas isso era no Antigo Testamento, Deus fazia esses milagres, cura, libertação. Deus fez no Novo Testamento também através de Jesus. E Jesus disse mesmo para nós procurarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as outras coisas seriam acrescentadas, não teria falta. Paulo não escreve dizendo que aquele que nos deu seu Filho, não nos dará com ele junto todas as outras coisas que necessitamos. Deus é poderoso, escreve Paulo também, para fazer mais do que precisamos, mais do que necessitamos, pedimos. Essas são promessas de Deus no Novo Testamento. Essas são promessas de Deus que não podem falhar. Sabe, irmãos, essa mulher foi e fez tudo como Deus mandou. Esse foi um outro passo de fé que ela fez. Deus é capaz de realizar coisas magníficas e extraordinárias. Só para contar uma, eu lembro na faculdade de teologia, quando eu passei no vestibular, não tinha dinheiro sequer para pagar a matrícula. Era R$592 em 2013. Muitas pessoas me desanimaram e falaram, não vai dar certo, você não vai ter para pagar. E eu fui. Naquela época, meu pai me deu a metade, e a metade eu tirei do especial do banco, porque eu não tinha. Fiz uma pequena dívida lá. Fui para a faculdade de teologia. Passei 6 meses lá sem conseguir pagar uma mensalidade. A faculdade é de dia, pela manhã, 7h30 a meio-dia. Você não consegue ter praticamente, difícil, lá ainda ter um emprego fixo, registrado, mas ainda lá que é no meio do mato lá no NASP, em Engenheiro Coelho, São Paulo. E então, quando eu fui comportar, não tirei o valor que era necessário pagar toda aquela dívida dos 6 meses e voltar para a faculdade. Somava-se R$4.000. E Deus fez milagre. Pessoas vieram e trouxeram essa quantia e eu consegui pagar. Agradeço de coração o Dr. Kleber Machado, que morava na Lagoa Bonita, ali próximo do NASP. E mais ainda, a Francisco Quadrado, lá do Paraná, um irmão adventista também, como o Dr. Kleber, diretor, acho que um dos diretores da Clabin, empresa de celulose, lá no Paraná, onde eu estava comportando, terminou a comportagem, não tinha dinheiro, os irmãos me indicaram, eu falar com ele, eu fui, me atendeu com muita gentileza, e falou, olha, você tem que orar essa noite, porque se Deus fazer o que precisa acontecer, eu consigo te ajudar, senão, eu não vou conseguir. Eu já tinha jejuado e orado o dia todo para falar com ele. E eu dormi tranquilo aquela noite. Ele pegou meu contato, meu nome, meu telefone, CPF, a conta, tudo. E passaram-se os dias, eu tive que voltar para o NASP, só tinha o dinheiro da passagem, eu voltei, fiquei aguardando. E no dia de recomeçar as aulas, ele ligou para mim e falou, estou depositando, você pode sacar. Eu já tinha negociado com o NASP. E mais para frente ele mandou o restante, eu consegui pagar a dívida e voltar para a faculdade. Deus seja louvado. Irmãos, essa história foi tão dramática, precisaria de tempo para contar os detalhes para vocês. Mas enfim, Deus realizou da maneira dele um milagre. Sabe? Deus, Ele tem como fazer
acontecer para nossas dívidas serem pagas? Ora, Ele nos deu o seu próprio Filho para pagar uma dívida muito maior, que foi a dívida do pecado. Quem poderia imaginar que Deus se faria homem, carne e osso, e viria morrer nessa terra uma morte de crucifixão, morte sendo pregado numa cruz, para pagar a maior dívida humana, que era impossível o ser humano pagar, a dívida do pecado, impossível, nenhum anjo poderia pagar em nosso lugar por nós, teria que ser um ser humano de carne e osso, e sem pecado. Só Deus, que é a vida, poderia dar vida, mas Deus não morre, Deus se fez homem para morrer por mim e por você. Essa foi a maior dívida, o maior milagre que Deus fez. Todos nós podemos receber dessa bênção, desse milagre, sermos um salvo. Nessa vida nós vamos ter momentos de angústia, de perplexidade, tentações, momentos que vai parecer tudo está desabando na nossa vida, mas eu quero encorajar você a confiar em Deus. Não importa se os céus estão desabando, se a terra está se rachando, dê o passo de fé, mesmo que você não veja o chão, mesmo que esteja tudo escuro, confiante que você vai dar um passo, vai colocar o pé e Deus vai fazer aparecer o chão, Deus vai lhe sustentar. Deus é tão maravilhoso e amoroso e poderoso para realizar impossíveis, coisas inimagináveis, que nem sequer passaram na nossa mente, realizar isso na sua e na minha vida. Está aqui um relato, alguns passos de fé apenas de uma mulher viúva necessitada, precisando de uma graça divina, de uma provisão divina, e um Deus que atende tão amorosamente e que é capaz de fazer coisas extraordinárias. Irmão, se nós dedicássemos tempo com Deus para termos comunhão diária com Ele, para crescermos a nossa confiança nele de tal ponto que quando as horas mais difíceis da nossa vida chegassem, nós temos tanta fé nele que nada nos abalasse, nos derrubasse a fé, sabe? Por isso, nessa noite, eu te convido a cada dia você ter um relacionamento de comunhão com Deus, porque é um relacionamento de comunhão que vai fazer você conhecer a Deus e ter fé em Deus, e tendo fé em Deus, confiança em Deus, nas horas de maior perplexidade, você vai saber a quem ir, esperar Ele agir da maneira dEle, da maneira dEle, da maneira dEle. Você está disposto, disposta a confiar em Deus? Minha querida irmã, você está disposta a cada dia ter um relacionamento de fé com Deus, com Jesus? Você está disponível, ter tempo disponível para Deus, separar tempo para ler sua palavra, meditar, se colocar dentro das histórias bíblicas, para nas horas suas de aflições, você crer que Deus vai agir na sua vida como agiu na vida dessa mulher e dos outros personagens da Bíblia? Eu quero convidar o irmão Ítalo a vir louvar a Deus de novo com uma mensagem musical especial. E quando ele estiver louvando, confie em Deus, coloque suas angústias, seus traumas, seus complexos, suas dúvidas nas mãos de Deus, confie nele, deposite seus dramas nas mãos de Deus, suas causas impossíveis, sem solução. Deus quer fazer milagre, Deus quer te dar libertação, Deus quer te dar bênção, quer te dar cura, quer te dar poder para vencer o pecado, as cadeias dos vícios que te amarram. Deus quer fazer você um vencedor, ser salvo e ser bem sucedido também, em nome do Senhor Jesus. Creia, entregue sua vida e confie nele. Quando tudo está bem pro seu lado, os amigos sorrindo lhe abraçam, estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia.
para fazer o que bem se entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doenças se afligem, a fama já não mais existe. É mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição, pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então-lhe o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Pois eu te digo nessa noite, passe o que você tiver de passar, mas não saia do lado de Cristo. Talvez você pense, não, mas está tudo perdido, está tudo acabado. Eu não tenho mais para onde ir, o que fazer. Já lutei, já tentei, já me angustiei, já sofri e não vi a solução. Ora, quem disse que não tem solução? Quem tem a última palavra? Quem tem a palavra final não é Deus? Eu lhe convido nessa noite, nesse momento, você que está aí vendo essa mensagem, ou você que um dia haverá em outro momento gravada, coloque os seus joelhos no chão, agora, nesse momento, clame a Deus, confie em Deus, peça a Deus para fazer na sua vida aquilo que você não consegue, para lhe libertar você do pecado, das cadeias, dos vícios que te amarram, para trazer solução para o seu problema financeiro, você que está endividado, para trazer saúde, cura, tudo segundo a vontade de Deus. Você pode pensar, eu não posso, mas sim, você está certo em pensar que você não pode. Deus é quem pode todas as coisas. Você já levou o problema a Deus, já colocou o joelho no chão, já se ajoelhou, já clamou a Deus, já esperou a providência divina? Por que não fazer isso essa noite, agora? Se entregue ao Senhor Jesus, diga que sua vida é dele, que você tem o desejo de viver com ele por toda a sua vida, que você não quer viver um minuto, um dia mais longe de Deus, que apesar de você já ter tido oportunidade no passado e não ter feito isso, mas essa noite você o fará, que sua vida é dele para sempre, e ele vai fazer da sua vida o que ele bem entender, que você vai seguir as orientações da palavra dele, da sua palavra, na Bíblia Sagrada, e que você vai ser fiel e jamais desistindo, que você não vai seguir a ele circunstancialmente, momentaneamente,
a questão apenas de um momento, de uma circunstância, quando elas forem favoráveis, que não importa o que aconteça, você vai estar nos braços de Deus, mesmo que você cair se levantando e andando. Eu quero convidar você essa noite a se ajoelhar e aclamarmos por Deus, amém? Querido Deus, maravilhoso Pai, eu coloco a vida dessa pessoa e todos esses irmãos na Tua mão, Senhor, e a minha própria vida. Eu peço que o Senhor realize, segundo a Tua vontade, aquilo que essa pessoa precisa, se for para o bem dela e para a honra e glória do Teu nome. Porque quem confiou em Ti, Senhor, e se decepcionou? Quem confiou em Ti e se enganou? A quem Tu iludiu, Senhor, prometeu e não cumpriu? Tu és o Deus Todo-Poderoso, para não deixar cair por terra a Sua palavra. Em nome e por amor do Senhor Jesus, na Sua graça, na Sua misericórdia, realiza a bênção que Te pedimos em nome de Jesus. Eu Te peço e agradeço nessa noite, amém. O Senhor seja louvado para sempre. Louvado seja Deus que nos pagou a dívida do pecado através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Está consumado e está pago para sempre. Ora, se Ele nos deu o Seu próprio Filho, não nos dará com Ele todas as outras coisas? Com certeza sim. Que Deus seja louvado.